dominar a arte da comunicação. Eu acho espetacular isso. Como a Bíblia está anos-luz à frente. Hoje as pessoas falam disso e tal, só já está aqui há alguns milênios. O cara chega e fala, olha, ele é bom no que faz, sabe tocar. Emocionalmente é um cara preparado, ele é forte, ele é valente, ele é homem de guerra, é um menino que aguenta pancada, ele tem couro de rinoceronte, conhece? Couro de rinoceronte, ele pode bater que ele não chora não. E tem uma coisa, ele é sisudo em palavras. Existe uma outra versão que diz o seguinte, ele fala bem. Existe uma outra versão que diz o seguinte, ele tem bom senso para falar. E sabe, gente, se tem uma área que nós precisamos vigiar, é a nossa boca, é a nossa língua. Muita gente deixa de crescer na vida, deixa de chegar em algum lugar na vida, ou se chega, não consegue se manter, porque não tem domínio da sua boca, não domina a comunicação, não sabe quando falar, não sabe o que falar, não sabe quando silenciar, quando fala, fala bobagem, quando fala, fala mais do que deveria. Gente, Davi ia trabalhar no palácio, bicho. Ele não ia trabalhar no boteco da esquina, aquela gritaria, aquela seguinte. Ele ia trabalhar na presença do rei. Estava o rei, estava os príncipes, estava a rainha, estava não sei o quê. Como é que é um palácio? Pode chegar assim todo dia? Ele ia chegar para o rei e falar, e aí parça, tudo bem? E assim que fala? Ia chegar para o rei e falar, e aí ó, é nós. E o Corinthians ontem? Que isso, hein? É assim que você conversa? Com um rei? No palácio? É assim que você comunica? Não dá, você precisa ter bom senso. Você precisa saber falar. Davi era da roça, gente. Mas não é porque ele era da roça que ele ficava cantando Chico Mineiro lá no palácio do rei. Fizemos a última viagem. Não era esse tipo de música, cara. Não é. Engraçado é que Saul já não era roceiro. Você vai olhar o começo da trajetória de Saul, a família de Saul já tinha pedigree. E os caras já eram bico fino. Já era outro nível, não podia ser qualquer pessoa. Ele trabalharia direto com o rei. Tem que saber conversar, tem que saber falar, tem que saber se comunicar, tem que saber o que falar e o que não falar. Quando José foi colocado diante de Faraó, ele não pipocou não, ele foi lá e conversou direito. Ele não ficou lá, não, ele sabia falar. Você vai ver Jesus, gente. Jesus dominava a arte da comunicação. Jesus sabia o que falar, quando falar, para quem falar. Jesus sabia a hora de se calar. Vai ver, às vezes os caras faziam perguntas que eram, na verdade, pegadinha para Jesus, ele ia e ficava quieto. Outras vezes ele chegava, ele era duro quando ele precisava ser duro. Ele sabia com quem falar e o que falar. E muita gente tropeça aí, tropeça nisso. Olha o que Tiago 3,2 vai nos dizer. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é o quê? Perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então, você quer ser promovido, e mais do que ser promovido, se manter nesse lugar onde Deus quer e deseja te levar, nessas oportunidades que vão surgir, seja sisudo em palavras. Salomão diz que até o tolo se passa por sábio quando fica quieto. Um conselho aqui, quando você não souber o que falar, sabe o que você faz? Zipa na boca. Fica quieto. Não fala nada. Fala, não precisa falar. E hoje em dia é o seguinte, tem gente que não fala, mas escreve. Tem dedo nervoso. No Facebook,
no Instagram, tudo. Você acha que você tem que falar sempre, que sua opinião tem que prevalecer sempre, que sempre você tem que... Você é o sábio, você é a sábia que sempre tem lá uma... Gente, seja sisudo em palavras. Sabe por quê? Porque quem fala demais dá bom dia a cavalo. Isso não é versículo bíblico não, viu? É ditado popular mesmo. Quem fala demais fala bobagem. Quem fala demais fala o que não deve. E depois que a palavra saiu, você perdeu o domínio. Você perdeu o domínio dela. É como uma pena que você joga, aquele travesseiro cheio de pena, depois você tem que sair catando. Não vale a pena. Davi dominava a arte da comunicação. Um dia eu falei para os meus filhos, né, porque criança, principalmente, adolescente, junior, quer falar. Eu falava mais do que eles, então, imagina só. Daí um dia eu falei para um deles, falei, viu, quando você não tiver o que falar, não precisa falar. Não precisa falar nada. Fique em silêncio. Ó que benção. Quer falar, né? Menos.